Oi, gente, sejam bem-vindos ao nosso canal da Fotografia Sensual aqui no YouTube. E hoje a gente vai falar sobre precificação. Como precificar a sua fotografia, o seu ensaio sensual. Para você que não me conhece, eu sou Débora Baluza, eu sou fotógrafa de ensaios sensuais pelo estúdio da Lovely Bee e também sou a dona da colmeia mais maravilhosa desse Brasil. A colmeia, para quem não sabe, é o grupo do nosso curso de direção de ensaios sensuais. Então é um grupo de fotógrafos e a gente já está na segunda edição do curso, na segunda turma. Então, se você é da colmeia, muito bem-vindo aqui também. Hoje a gente vai entrar com detalhes nesse tema que é tão importante para a gente começar a faturar com fotografia, a viver de fotografia sensual. Então, primeira coisa que eu queria falar para você é o seguinte: para você começar a precificar a sua fotografia, você tem que entender de modelos de negócio, como que os fotógrafos eles cobram pelo seu trabalho. Então a gente vai te dar as opções aqui para você fazer algumas escolhas. Eu vou falar sobre tudo o que acontece em relação à precificação, quais são os modelos de negócios existentes e você vai fazer a escolha que mais te agrada, a forma como você se sente mais confortável em trabalhar, em precificar a sua fotografia, tá? Então, eu ouço muito uma coisa que eu percebo logo, assim, quando o fotógrafo não sabe, está começando, não tem segurança para fotografar e para cobrar o seu ensaio, eles, enfim, demoram muito a montar o orçamento, a proposta de orçamento. E acaba que faz os ensaios com os amigos, tudo gratuitos, e aí surgem os primeiros clientes e ficam sem saber o que fazer. E qual é a primeira coisa que vem na cabeça? É o seguinte: eu vou mapear quem são os meus concorrentes, né? Quem são os fotógrafos que trabalham nesse mesmo nicho, nesse mesmo tema da fotografia, e vou entender ali qual o valor que eles cobram na minha cidade e também vão entender como que eles fazem essa proposta, como eles montam a proposta. E aí começa esse estudo mesmo, estudar o mercado. Isso é errado? Isso é certo? Como é que você pode fazer isso da melhor forma? Primeira coisa, isso está certíssimo. Eu acho que todo mundo começa dessa forma e não é errado você saber quanto os fotógrafos da sua região que fazem o mesmo tipo de fotografia, quanto eles cobram. Na verdade, todo mundo, em qualquer área de negócio, todo mundo estuda mercado e é isso mesmo que você tem que fazer. Mas não quer dizer que você tenha que copiar as propostas desse fotógrafo e só mudar um pouquinho ali o valor, porque você, na verdade, não está raciocinando qual o melhor modelo de negócio que você pode ter, o que funciona para você. Você está apenas replicando. E aí você vai ver que no dia a dia tem coisas lá que o fotógrafo, que é o da sua região, que é o seu concorrente, que ele pratica, né, na empresa dele e que você não se sente tão confortável em oferecer. Então, por isso é importante você conhecer os modelos de negócio. Hoje a gente vai falar especificamente de ensaios. Eu trabalho com ensaios sensuais, então é a minha especialidade. Se você quiser montar o seu orçamento de ensaios sensuais, você está no lugar certo, porque a gente vai começar a fazer isso agora. Então, primeiro passo geral, é justamente você fazer uma pesquisa de mercado. Quem é aí da sua região que faz esse tipo de fotografia, como que essas pessoas apresentam as propostas, qual o valor, o que está inserido. Então, começa a fazer esse levantamento, se apresenta como fotógrafo ou não, isso aí é você que vai decidir, mas é importante você ter isso em mãos, tá? E aí, quando eu comecei, ao invés de ficar pesquisando dessa forma, eu já fui o seguinte: eu já tinha um estúdio, que era o estúdio que eu mais gostava, que mais tinha identificação, e eu pedi o orçamento, mas eu me identifiquei como fotógrafa iniciante, e eu realmente fechei com esse estúdio. Elas me passaram um valor e eu fui lá e fiz o meu primeiro ensaio sensual. E tá muito ligado à minha história, o ensaio sensual tá muito ligado ao... Enfim,
eu queria passar por aquela experiência antes de oferecer. Então você que quer começar a montar a sua proposta, você já fotografou, você já viveu essa experiência, é importante, porque quando você vive a experiência de consumir, né, um serviço ou um produto que você depois vai oferecer, você vai ter um olhar bem crítico, né, de tipo, isso é muito legal. E crítico que eu digo, né, são críticas negativas, não. Você vai ver o que é importante, você vai sentir ali na pele o que fez a diferença em relação ao serviço e ao produto. Então, eu super indico que você passe por um ensaio sensual, ou não sei qual é o seu nicho, mas se for ensaio feminino, se for ensaio de gestante, aí não dá pra você passar por uma gestante, né? Mas que você seja fotografado, fotografada de alguma forma. E aí você vai tirar informações valiosas aí para montar o seu negócio também. Então, temos essas duas recomendações antes da gente começar a entrar no conteúdo. E outra coisa que eu quero falar, que eu fico engasgada e é muito importante, é o seguinte: eu ouço todo mundo falando, deixa eu te apresentar os meus pacotes. E eu sempre tenho um cuidado enorme em colocar o nome certo às coisas, sabe? Então, ao invés de pacote, eu ofereço as minhas propostas. Ai, Débora, mas aí esse é um detalhe, eu não estou nem preocupada com isso e tal. Cara, tudo é uma questão de posicionamento. Então, pacote é o que você traz lá do mercado, é o que você manda pelo correio, um pacote. E proposta é o que você fecha com a cliente, né? Para depois bater o contrato, fazer o contrato direitinho, enviar para ela. Então, você está enviando uma proposta que tem valor, ela não tem preço. Embora os números estejam ali, você tem que encarar e começar a vender propostas que tenham ali valor. Então, vamos dar nomes corretos para que a gente também possa posicionar o nosso serviço de fotografia de uma maneira que agregue mais valor em todo o caso, tá? Então, vamos lá. Diferença de proposta para pacote, agora você aprendeu, e a partir de agora a gente vai fazer dessa forma, a gente vai falar correto e vai internalizar também que a fotografia, a sua fotografia, ela não vale o preço que o seu cliente quer pagar. Na verdade, você precifica e você demonstra e vai ali no decorrer do ensaio criar toda uma experiência para que todo o seu ensaio seja pensado, seja algo que possa levar ali a autoestima, o resgate da autoestima, né, que a gente fala muito em ensaio sensual, e que possa agregar valor. Então, ser fotógrafo não é vender foto. Eu acho que muito mais do que isso é você oferecer uma experiência de ser fotografado, né, de ir lá e fotografar. Então, não é só apertar um botão. Então, se posicione da maneira correta. E agora vamos entrar na parte de orçamento. Vamos montar um orçamento aqui junto comigo. Existem alguns modelos de negócio que para quem não sabe, eu fui fotógrafa de casamentos antes de fotografar ensaios sensuais, tá? Então, em casamentos, quando eu fazia, por exemplo, um pré-wedding, que é um ensaio dos noivos antes do casamento, ou depois do casamento, press the dress, que a gente usa, ou então, enfim, qualquer ensaio que eu fazia relacionado a casamento, eu entregava todas as fotos boas, eu fazia uma seleção, tratava no Lightroom, entregava todas as fotos boas do ensaio, beleza? Já no ensaio sensual, o meu modelo de negócio não é esse. Ao invés de entregar todas as fotos boas do ensaio, cerca de 100, 200 fotos, esse volume inteiro, o que eu faço? Eu faço os meus ensaios, eu peço para a cliente para reservar 4 horas do dia dela para a gente e faço as fotografias. E qual é o meu modelo de negócio para ensaio? Eu entrego todas as fotos com a logo ali na frente. Vou botar aqui como é que eu entrego para você visualizar. Dessa forma. E aí, a cliente escolhe as 25 fotos melhores, as 40 fotos melhores, dependendo da minha proposta. E eu tenho sempre 3 níveis de valor, tá? Então, eu já vou chegar lá. Primeiro eu vou falar sobre como que a cliente recebe isso. Ela recebe todo o meu ensaio com a logo na frente
e ela escolhe as melhores fotos para que eu trate no Photoshop o tratamento de pele, e aí tira a espinha. Então o ensaio sensual tem muita pele ali aparecendo, né? Então as clientes estão de lingerie e fica muito legal quando você suaviza, quando você dá um tratamento especial no Photoshop. E é assim que eu faço. Agora, eu só faço nas fotos que ela escolheu como melhores. E as fotos elas estão previstas na hora que ela contrata a minha proposta. Se ela contratar a proposta de entrada, ela vai receber 25 fotos. Se ela contratar a do meio, ela vai receber 35 fotos. Se ela contratar a melhor, ela recebe 40 fotos, por aí. Então, eu vou nivelando as propostas também pela quantidade de fotos que eu vou entregar tratada no Lightroom e no Photoshop, tá? Então, esse é o meu modelo de negócio e depois eu vendo foto extra. Então, é uma forma que eu tenho de lucrar ainda mais com a escolha das fotos extras. Esse é o meu modelo de negócio e, diferente do que eu fazia antes com o casamento, é assim que funciona com o ensaio sensual. Agora você vai montar aí, pega papel e caneta, porque a gente vai precisar disso para poder montar mesmo a nossa proposta ou revisar a proposta que você já tem. Então pega papel e caneta, porque a gente vai entrar agora vamos montar de fato as 3 propostas que a gente vai oferecer para ensaios. Como que a gente monta isso? Primeira coisa, é importante que você pense, Débora, por que não uma, por que 3 propostas? É importante que você pense que você vai atrair pessoas dispostas a comprar tanto o seu proposta de entrada, né, primeira proposta, quanto vai atrair também gente que é apaixonada por fotografia ou que se encantou demais com o seu resultado, né, com o seu ensaio fotográfico e vai querer gastar mais com você, vai querer investir mais no ensaio. Então, quando acontece isso, você tem que dar a possibilidade da pessoa comprar mais coisas de você. Não adianta você ter só uma proposta e aí a cliente chegou, ela contratou aquela única proposta que você tem e ela ficou com vontade de gastar mais dinheiro com você, investir mais na autoestima dela, no ensaio sensual dela e não tem mais o que comprar. Então, isso não pode acontecer. O que você tem que pensar é o seguinte: tem que ter várias possibilidades de produto, tanto material gráfico, que é álbum, revista, quadros, tudo, foto extra. Eu tenho que dar um universo de possibilidades para que minha cliente seja plenamente atendida. Se ela quiser gastar comigo e com o ensaio dela, ela vai ter como, tá? Então, uma única proposta não cabe pra gente. A gente vai fazer 3. A primeira é a proposta de entrada. É aquela proposta que vai atender as clientes que não querem ou não podem gastar tanto com o ensaio, mas querem você, querem fazer um ensaio com você. A segunda, que é a proposta do meio, vai ser uma proposta um pouco mais exclusiva, ela vai ter um pouco mais fotos, né? Você pode entregar fotos, a experiência vai ser mais completa. E a terceira, que é a mais exclusiva de todas, a proposta dos sonhos. Então, a gente vai colocar essas propostas aí, vai focar na venda do meio, tá? Sempre que a cliente chega até você e ela quiser, por exemplo, pegar a proposta de entrada, você oferece a do meio. Se ela já chegar para você falando que quer a do meio, você oferece a de cima. Porque você sabe que ela vai estar investindo em um serviço de muita qualidade, porque o seu ensaio, você está aqui comigo estudando porque você quer ser o melhor da tua região, você quer ser linha de frente na fotografia boudoir, então vai valer a pena. Sempre dê possibilidades para que ela invista na autoestima dela, no ensaio sensual. Então, na hora de você preparar o seu PDF, ou então você coloca essa proposta no seu site, numa página, eu deixo numa página do meu site todas as minhas propostas e essa página ela não fica aberta, ela fica oculta e quando alguém me pede eu envio, tá? Então é dessa forma que eu entrego. Hoje para ensaio sensual eu não tenho PDF, eu tenho uma página, um link no meu site.
E aí, quando você for montar, você que está aí com o caderno na mão, como que você vai fazer? Você vai montar a sua proposta dos sonhos primeiro. Então, vamos lá. O que seria a proposta do sonho? Você vai pensar, qual a quantidade de horas máxima que eu posso gastar no ensaio? Então, eu posso fazer um ensaio de 3, 4 horas para também não ficar muito cansativo, né? Beleza. Então, quantidade máxima de horas para você se dedicar ao ensaio dela. Depois, você vai colocar, por exemplo, troca de figurino. Quantas trocas de figurino você vai permitir que a sua cliente que contratou a proposta dos sonhos faça? Eu coloco no máximo 4 trocas, porque senão vira um catálogo de roupa ou de lingerie. Então, para o ensaio ter uma fluidez, eu gosto de 4 trocas no máximo e nessas 4 horas de ensaio. O meu horário são 4 horas de ensaio na proposta top e depois eu tenho 4 trocas de figurino, tá? Então ela leva. Eu não trabalho com figurino. Eu não sei como vocês vão definir isso no estúdio de vocês. Eu vejo muitos fotógrafos tendo acervo, mas como eu não tenho local fixo, eu fotografo cada hora em um estúdio diferente, e esse é o meu modelo de negócio, eu não levo figurino de cá pra lá, e também é um figurino muito sensível, né? Porque eu faço foto sensual, então a higienização de lingerie me daria um trabalho extra, e fora as mulheres também que gostam de trazer as peças dela, eu fui percebendo que não era uma boa investir em figurino, não era o que eu queria. Então vai muito disso também, né? No início do vídeo eu falei, vê o que funciona para você. Tudo que você vai ouvir aqui é sobre como estruturar a sua proposta, o seu orçamento, o seu estúdio. Mas veja o que funciona para você. Figurino, eu não me preocupo com figurino e aí eu peço para que elas possam trazer de casa. Na proposta dos sonhos, voltando aqui, 4 trocas, 4 figurinos, tá? E depois eu também nivelo pela locação. Como eu não tenho estúdio fixo, se você contratar a minha melhor proposta, que tem inclusive o nome da minha empresa, que é Lovely Bee Experience, aí eu coloquei essa como a melhor proposta. Você vai estar também fotografando no melhor lugar que tem no Rio de Janeiro. Então, eu também nivelo pela locação, tá? E aí eu tenho esses 3 níveis de essas 3 formas de nivelar o meu ensaio. Figurino, hora de ensaio, quantidade de figurino, horas ali de dedicação, de fotografia e a melhor locação no primeiro ensaio. E aí, entre outras coisas que eu coloco, uma maquiadora minha, ela vai estar acompanhando os meus ensaios. Então, cabelo e maquiagem básica ali, eu já ofereço na minha proposta dos sonhos, e cabelo e maquiagem também ofereço nas 2 outras. Eu adoro ter uma maquiadora comigo no estúdio, porque eu quero garantir que a maquiagem da minha cliente vai sair assim, extremamente profissional, de bom gosto, combinando com o astral da Lovely Bee, com estilos de ensaios que a gente faz. Então não abro mão, em todas as minhas propostas tem a minha maquiadora. Eu tenho, na verdade, 4 ou 5 maquiadoras no estúdio e elas vão sendo convocadas conforme a nossa agenda, tanto a minha quanto a delas, tá? E não abro mão de cabelo e maquiagem. Na minha proposta dos sonhos, eu coloquei que a minha cliente tem direito a um café exclusivo, café da manhã, se for de manhã, se eu começar a fotografar 9 horas da manhã, ou um cafezão da tarde, se for às 2 horas da tarde, o nosso início do ensaio. Então, o que eu queria que você fizesse agora? Queria que você, nesse seu caderno que você está anotando tudo, que você pensasse, cara, o que eu gostaria de colocar a mais na minha proposta dos sonhos? O que agregaria valor ali à experiência fotográfica dela? E aí você anota. Você pode colocar, inclusive, que ela ganha um voucher, por exemplo, de uma loja parceira de lingerie. Você pode inventar 1001 coisas. Você pode
colocar álbum. A minha cliente da proposta do sonho, ela não precisa comprar o álbum por fora, porque já tem um material gráfico ali, já tem um álbum para ela na proposta dos sonhos. Então, desenha, eu acho que faz parte da empresa, do teu negócio, desenhar como é que vai ser a experiência da sua cliente, tudo que você pode oferecer. E eu costumo falar o seguinte, essa proposta dos sonhos coloca tudo que você gostaria de ter numa tarde especial, num ensaio para ser realmente especial. E aí depois você precifica com um valor que também é o valor de uma proposta exclusiva. Se você, ouve o que eu estou falando, se você não tiver uma proposta exclusiva, cara, mas que vale a pena no seu negócio, você nunca vai vender. Então, coloca lá. A minha, por exemplo, mais exclusiva, ela tá hoje num valor que muitas vezes eu fazia casamento a esse valor. Ai, Débora, mas é só um ensaio. Não, não é só um ensaio. É realmente uma experiência fotográfica que foi pensada para minha cliente sair plenamente feliz e satisfeita, para mudar a vida dela, para mudar a perspectiva, a forma como ela olha para ela, como ela se enxerga. Então, isso para mim não tem preço e tem toda uma experiência desenhada e é isso que você vai fazer agora. É claro que você não vai vender essa aos montes, mas se você não tiver, você não vai vender nunca. Então, desenhe a melhor experiência que você conseguir para o seu negócio e ofereça, porque você vai ver que você vai vender uma experiência exclusiva para as clientes que querem exclusividade. E elas vão chegar até você e elas vão saber que você é top, você é muito boa fotógrafa, muito bom fotógrafo e você tem, inclusive na sua proposta, experiências exclusivas. Beleza? Dali, montou a primeira, você vai descendo e você vai diminuindo um pouco essa exclusividade toda dessa experiência e você vai criar a proposta do meio, tá? Então, como é que eu fiz? Se eu entrego, eu não mexi na quantidade de horas, porque como envolve maquiagem e cabelo, todas as minhas experiências têm 4 horas de duração, 1h30 para a minha cliente fazer cabelo e maquiagem e o restante para eu fotografar. Lógico que minha cliente escolheu a proposta principal. Se eu tiver que ficar mais um pouco para poder dar tempo de fazer todas as trocas de lingerie, eu ficarei, tá? Então eu vou controlando o tempo de acordo também com esse nivelamento. Proposta do meio, eu nivelei por quantidade de fotos entregues e também nivelei por quantidade de lingeries que ela vai fotografar, tá? Tirei um pouquinho. Na proposta do meio, eu entrego também um álbum fotográfico, mas eu também não entrego a caixa. Então ele não vai com aquela caixa super linda, ele só vai o álbum mesmo de fotos. E aí eu peguei a experiência mais incrível e enxuguei um pouco e criei, né, a experiência do meio. Então, eu vou fazer a mesma coisa depois para a minha proposta de entrada. Então, 3 níveis de propostas. Cria a primeira de cima e coloca o valor que ela merece, tá? A de baixo, a do meio, na verdade, você vai enxugar um pouquinho e vai criar a proposta do meio e o valor vai descer um pouquinho. E a de entrada, que é a que fica lá no fundo, você também vai criar e vai enxugar mais um pouquinho e vai ser o valor de uma proposta de entrada. Na hora de colocar isso e apresentar para sua cliente, como que você vai fazer? Dá mais exclusiva para as de baixo, tá? Ai, Débora, mas aí você vai assustar a sua cliente quando ela... Eu já ouvi isso de um aluno meu da nossa colmeia, né? Ai, mas aí você vai assustar logo a cliente, ela vai achar que para fotografar com você vai ser R$5.000 e aí ela não vai nem olhar as outras. Cara, não. Se ela quiser contratar a mais exclusiva, ela já sabe que tem. Se você já começa com a proposta de entrada de R$1.000, é mais difícil você vender a proposta exclusiva. Porque a cliente a primeira informação que ela teve é que você fotografa R$1.000. Então, por que ela vai pagar 5.000? Sabe? Então, é legal que a primeira visualização, ela olhou para a sua proposta, que ela veja logo que você fotografa 5.000.
Ah, mas você também fotografa 2.500. Ah, mas você também fotografa R$1.000. Tá entendendo? Então, quando você coloca a de cima por primeiro, a mais importante é que você quer mais vender, aumenta a sua chance. Então, faz desse jeito, depois você me conta como é que isso funcionou aí pra você, que eu acho que esse é o pensamento. Da mais cara para mais barata, para que ela vá pensando ali na possibilidade primeiro de te contratar pela proposta mais cara, aí depois, não tem como, não é o momento. Mas, pô, legal, a Débora também tem essa daqui, que é a proposta do meio. Pô, essa daqui já dá. Se eu fizer um esforcinho, às vezes parcelo em 5 vezes, sem juros, então essa aqui do meio eu já consigo. Aí, opa, Débora tem também uma proposta de entrada, e essa daqui eu consigo pagar à vista. Aí ela pode pensar assim, cara, mas eu quero investir um pouco mais em mim, então eu acho que eu vou para do meio. Ou então, eu quero arrebentar a boca do balão, eu quero fazer uma coisa assim que eu nunca fiz na minha vida, eu vou me dar esse presente. Eu vou contratar a mais top. Está entendendo? Você vai fazer ela pensar sobre as suas propostas. De cima para baixo, da mais cara para mais barata. E vamos lá para a próxima recomendação. Vamos montar. Vocês já estão montando o ensaio, a proposta de vocês? Já desenhou um ensaio? Se você quiser ir pausando esse vídeo e vai fazendo, vai escrevendo, vai botando todos os exercícios, ou então anota tudo e ao final você vai desenhar todo o seu ensaio com base em tudo que a gente está falando, vai ter o seu orçamento, tá? Então, já te falei como diferenciar as 3 propostas. No meu modelo de negócio, eu não tenho estúdio, então na hora de pensar em precificar, eu tenho que pensar o seguinte: qual hotel eu poderia fotografar na proposta mais top? Quanto que ele custa? Coloca lá. Qual hotel eu posso fotografar na mediana, da do meio? Quanto que ele custa? Qual hotel de entrada? Quanto que custa? Isso tem que estar dentro da sua proposta. A não ser que você queira que a sua cliente já te escolha o local e pague por fora. Por que hoje eu não faço isso? Vamos falar sobre locação. Seguinte, eu fotografo apenas em horários que tenham luz natural. Então, meu primeiro ensaio começa às 9 horas e o meu segundo ensaio às 14 horas e vai até às 18. Ao invés de contratar, quando eu vou para hotéis, uma diária que começa às 14 e termina meio-dia do dia seguinte, eu contrato em forma de day use. Eu não durmo no hotel, mas eu entro às 9 horas da manhã e às 18 horas eu entrego a chave, tá? Então, é dessa forma que eu hoje faço as minhas reservas nos hotéis. E eu converso, eu chego, eu me apresento, eu falo, oi, eu vou fazer um ensaio sensual, eu tenho interesse em voltar aqui se der tudo certo, se eu gostar do ambiente, eu fotografo toda semana, então eu tenho interesse em alugar toda semana, mas para isso tem que ser muito legal, minhas clientes têm que gostar, porque o principal de tudo é minha cliente gostar, lógico. Então, eu converso, eu me apresento, e por mais que eu tenha começado, igual a todo mundo, catando locação no Airbnb, catando locação no TripAdvisor, no Hotels.com, hoje eu tenho os contatos dos donos, dos gerentes de marketing dos hotéis que eu fotografo. Eu procuro hotel boutique, então é mais fácil, porque são poucos quartos, fica mais fácil ali de, enfim, ter relação mais próxima com a galera, tá? E eu recomendo que você faça isso também, porque acaba que você conseguindo ter uma relação direta, você não fica pagando as taxas desses sites. Então eu já coloco esse valor da locação na minha proposta e eu já encaixo as minhas clientes de acordo com o que a minha agenda e a agenda delas também, 2 clientes no mesmo dia, tá? Então, eu sempre, na hora de precificar, faço a previsão de quanto que custa a locação, faço a previsão de quanto que custa a minha maquiadora que vai acompanhar o ensaio até o final comigo. Tenha maquiadoras que sejam excelentes perto de você, aí ao redor da sua empresa, da sua marca, para que você consiga fazer
encaixar a agenda dela com a sua agenda e vocês trabalharem sempre juntas. Como que é a minha precificação assim, básica? Tem a locação, custos diretos, tá? Não estou falando de desgaste de equipamento, nada disso. Custos diretos, locação, maquiagem e cabelo, transporte de todo mundo até o local e o lanche que a gente vai oferecer de alguma forma. Eu tenho esse custo fixo por dia que eu vou fotografar. Eu preparo um lanche, uns biscoitinhos, um suco de laranja, alguma coisa para oferecer no ensaio. E isso também é custo. Então, sem falar em equipamento, desgaste de equipamento, programas de edição que você vai ter que ter para poder, enfim, fazer Lightroom, Photoshop, editar suas fotos, custo do site, isso tudo você tem que anotar. Mas, tirando esses custos que são custos para você ir diluindo mês a mês, ensaio a ensaio, o custo direto é locação, cabelo e maquiagem, o lanchinho que você vai oferecer para sua cliente. Então, isso tem que estar lá, tá? E o seu transporte e principalmente o valor que você quer ganhar com cada ensaio. Então, o ensaio sensual tem que ter isso. Se você quiser diminuir, você vai diminuir, mas a estrutura é essa. Se você não quiser oferecer cabelo e maquiagem, ok, a estrutura é essa. Então, você vai colocar o que você precisa para começar. Acho que fazer um orçamento inicial de quarto, de cabelo e maquiagem, já é um bom começo aí, antes de você definir quanto que você vai cobrar no final, né? No final das contas, quanto vai ser. Então, pensa também o quanto você quer ganhar por ensaio, o quanto você quer ganhar no primeiro ensaio, no segundo, no terceiro. Álbum, revista, começa a procurar as encadernadoras que você gosta, veja se ela já tem algum produto voltado para ensaios e faça o orçamento para que você consiga montar também uma linha de materiais gráficos. E o ideal é que ao montar isso você não dependa de frete, porque para não ocorrer extravio, já que a gente está ali trabalhando com material, com uma informação que é sensível, são mulheres que estão nuas, que estão de lingerie. Então eu trabalho com um contrato de com confiança mesmo, de sigilo mesmo, e eu recomendo que você faça isso. Se você tiver alguma encadernadora no teu estado, na tua região, que dê para você não depender de correio, fica melhor, é o ideal, na verdade é o ideal. Então, basicamente, é dessa forma que eu montei a minha proposta, e eu tô até olhando aqui pro lado, porque eu coloquei aqui que eu tenho que falar com vocês sobre desconto, sobre o que a gente faz para poder manter a nossa cliente ali, fidelizando a nossa cliente, né? Primeira coisa que eu penso e recomendo, e se eu tivesse ouvido isso antes, eu teria tido mais sucesso e mais dinheiro, é o seguinte: se você, sendo do meu lado, me pede um desconto e me conta uma história triste, se contar a história triste, eu vou de graça. Então, eu já aviso logo que eu funciono dessa forma, não deveria, mas se der para me boicotar, eu vou lá e me boicoto, porque eu sou assim, eu tive que apanhar até aprender a valorizar a minha fotografia. Não é só um clique, eu já falei isso pra você e é muita verdade, a gente estuda muito. Então, eu faço muitos cursos, workshops, eu faço cursos online agora nesse período todo. Eu tô me entregando aos cursos online, aprendendo todos os dias. Isso tem valor. A tua arte, as tuas habilidades que você desenvolve, né? Photoshop, Lightroom, montar o teu negócio, o tempo longe da tua família, isso tudo tem muito valor. O teu olhar tem muito valor. O que você está fazendo ali é um serviço que, cara, ninguém no mundo vai fazer igual a você. Ninguém no mundo vai fazer da mesma forma que você, porque não vai enxergar com o mesmo olhar que você enxerga. O resultado vai ser diferente. Se você não valorizar isso, que você é única, e esse resultado que você está entregando para a pessoa é um resultado de um trabalho único, cara, não tem por que não valorizar. Então, pensa muito sobre isso na hora de começou a atrair clientes que estão pedindo desconto atrás de desconto, a tua posição está errada. Vai estudar marketing, vai estudar posicionamento, branding. Ninguém chega na
sei lá, uma loja na Calvin Klein, por exemplo, e fica chorando desconto. As pessoas têm, ninguém chega, né, vou comprar um iPhone, vou comprar um notebook, e aí tu chega lá e tu não fica na Apple pedindo desconto. Tu enxerga que aquele produto tem um valor, todo mundo deseja esse produto e por isso ele tem o valor que tem. Você vai lá e paga. Com a sua fotografia não pode ser diferente. Se as pessoas estão pedindo muito desconto, vá trabalhar isso, vai trabalhar seu marketing. Você tem que gerar um desejo para que a sua cliente possa enxergar o teu serviço sendo um serviço de valor. Aliás, você inclusive tem ali o seu tempo, né? Além do seu olhar. Então, começou a pedir desconto, eu não ofereço desconto em dinheiro. O que eu faço? Tem uma revista, então eu vou te dar uma revista, eu vou te presentear com mais 5 fotos, 10 fotos, que seja. Então, eu converto esse desconto para outros produtos ou a entrega de mais fotos. Eu acho que é assim. Depois que eu comecei a fazer isso, ninguém me disse que não ia fechar por causa disso. Não vou fechar com você porque você não me deu desconto. Muito pelo contrário. As pessoas entenderam que aquilo ali é o meu posicionamento e que o que eu estou oferecendo tem valor. E elas vão lá e elas fecham, e elas pagam, tá? E se não pagarem, e se ficarem ali presas no desconto, pode ter certeza que aquele ali não é o teu cliente ideal. Não é o cliente que vai se conectar com você, que vai te indicar para todas as suas amigas, porque ela só está ali porque você está, de alguma forma, dando uma vantagem a mais para ela. E eu acho que isso não é justo. Então, desconto, eu trabalho dessa forma. Esse é o mindset, esse é o pensamento. Começa a internalizar isso, que foi muito difícil para mim. Nossa, foi muito difícil para mim. Então, é uma batalha diária ali. Cada vez que alguém pede desconto e eu dou desconto, aí eu fico, meu coração, até o dia que eu me posicionei. Espero que seja assim para você também. É difícil, mas é possível. Em relação a amigas indicarem, isso acontece muito no nosso mercado, que é o de fotografia sensual. Uma indica para outra, porque realmente é uma experiência transformadora, né? Você está em contato com o seu corpo, fazendo as pazes com o seu corpo muitas das vezes, é uma experiência que vale muito a pena. Então, as amigas, uma indica para outra. E para potencializar isso, eu criei, além das minhas 3 propostas, mais uma, que é a proposta das amigas. Significa que 2 amigas, se elas vierem no mesmo dia, fecharem no mesmo dia, não precisa ser no mesmo horário, não é um ensaio junto, tá? Elas não precisam serem fotografadas juntas. Elas vão simplesmente fechar minha agenda por um dia. Eu faço no máximo 2 ensaios por dia. Então, se vierem as 2 amigas no mesmo dia, o que eu ganho? Eu não preciso ficar encaixando a minha próxima cliente ali naquela locação. Eu simplesmente alugo de 9 às 18 horas e eu já tenho 2 clientes um dia ali cheio. E aí elas ganham uma vantagem, que é o desconto do valor da locação. Cara, por que você vai dar um desconto tão grande? Às vezes um desconto de R$300 para cada uma. Você deixa de lucrar e tal. Por que você faz isso? Cara, para 2 pessoas fecharem, é sinal que a primeira, a que convidou a amiga, falou de mim para todas as outras amigas e ela foi ali buscar a outra amiga que ia integrar o dia dela para poder as 2 garantirem um desconto, tá? Então, essa propaganda gratuita, ela tem valor. Se eu tenho uma cliente que também tem isso, se eu tenho uma cliente que, cara, ela não pode pagar nem o valor da entrada, da proposta de entrada. Não posso pagar o valor da sua proposta mais básica. Eu falo, cara, consegue uma amiga que você vai ter R$300 de desconto. E aí começa a saga das amigas. Ela vai falar bem de você, ela vai falar de você para todo mundo, ela vai mostrar o seu Instagram para todo mundo. Então, isso tem valor. Dê um desconto nesse caso. Eu acho que aí sim vale a pena, porque você vai estar ali oferecendo uma vantagem, mas você vai ter sua agenda cheia e todas as amigas, todas as pessoas ali daquele grupo social ali vão estar conhecendo a sua marca. Então, eu gosto dessa proposta, não vendo tanto, eu vendo mais a proposta do meio e é na que eu miro, na que eu gosto, é a que eu gosto de vender. E quando eu vendo a proposta básica, elas nunca ficam com 25 fotos, elas sempre escolhem outras,
porque se apegam e vão comprar outras fotos de você. Então, tenha isso em mente, que você precisa de um modelo de negócio que seja tranquilo de você viver de fotografia. Ao final de tudo isso que a gente está falando sobre precificação de fotografia, você tem que pensar o seguinte: você tem que montar um modelo de negócio para que você viva bem, para que pague todos os seus boletos e para que você entenda também que a fotografia, embora seja a nossa arte, o que a gente ama fazer e tal, ela é o nosso meio de sobrevivência, é a nossa profissão. E ela sim tem que oferecer pra gente a recompensa por toda a dedicação que a gente dá a ela, que é pagando as nossas contas com louvor. Então, monte um modelo de negócio que seja saudável para você. Valida ele. Como que se valida? Vendendo. Vende a primeira proposta, a segunda, a terceira. Vendeu todas as propostas, está validado, tá? Eu não coloco os valores muito próximos um do outro. Se eu não me engano, eu vou dobrando os valores de uma proposta para outra, para que nenhuma acabe com a outra ali. E porque assim, só R$200, então eu vou pegar a mais baixa, porque, sei lá, eu gosto de ter uma diferenciação em relação à proposta, para que as pessoas entendam que não é a mesma coisa, porque senão fica parecendo ali que é tudo a mesma coisa, e não é, tá? Então, pensa direitinho como que você vai montar isso, porque modelo de negócio, precificar sua fotografia, é uma das partes mais importantes de você virar fotógrafo, ser um profissional de fotografia. Então, é agora que você vai estudar junto com a gráfica, junto com tudo, como que você vai viver de fotografia. São essas decisões que você vai tomar agora que vão fazer valer a pena toda a sua caminhada, tá? Então, eu espero que eu tenha te ajudado a clarear pelo menos esses pensamentos, né? A gente fica muitas vezes perdido. Monta as suas propostas, valida as suas propostas vendendo elas. Outra coisa que é importante, estuda o teu mercado, sim, tem que estudar mercado, sim, porque todo mundo fez isso ao começar. Hoje eu nem olho mais, mas quando eu comecei, eu fiz isso. As pessoas que você conhece que foram lá e já estão estabilizadas, elas também fizeram uma pesquisa de mercado. As marcas que vocês conhecem saindo da fotografia, qualquer marca de qualquer nicho, de qualquer área, faz uma pesquisa de mercado. Então, se você vai vender um pendrive, você tem que saber quanto o mercado pratica a venda de pendrives, porque senão você vai ficar fora da casinha, senão você não vai vender, porque é lógico que os clientes, eles pedem às vezes até mais de uma proposta para poder estudar isso também. Então, não quer dizer que você vai fazer mais barato, não quer dizer que você vai se posicionar ali no meio. Às vezes você pode falar assim, não, eu quero algo eu quero ser o fotógrafo mais caro da minha região. Se todo mundo cobra 5 mil, eu vou cobrar 10 mil. Tá tudo bem, é como você vai se posicionar, mas você sabe que você está fazendo uma escolha tendo essas informações, uma escolha que seja inteligente, né? Então, de algum modo, você está sabendo o que você está fazendo. Sabe o que você está fazendo. Gente, quero saber o seguinte, se esse vídeo te ajudou a clarear suas ideias, a precificar o seu negócio, você segue a gente, porque toda semana tem um conteúdo novo sobre fotografia, fotografia sensual, ensaios femininos, enfim. A nossa especialidade é a fotografia sensual, então vou te ajudar a começar a se estabilizar nesse nicho, a vender sua fotografia, a se diferenciar no mercado e a ser linha de frente, porque o nosso mercado ele está crescendo, ele está em plena expansão e todo mundo agora está ouvindo falar em boudoir, coisa que as pessoas quase não ouviam. Então, a fotografia sensual era aquela coisa não eram todas as mulheres que queriam fazer, era uma coisa que você fazia e para entregar para o marido, né? E hoje não. Hoje você faz para poder simplesmente fazer as pazes com o seu corpo, celebrar a sua beleza, que é real, que é igual de todo mundo, e não tem essa obrigação de dar um presente para um homem, que você pode fazer por você. E nessa linha também de empoderamento feminino,
que é um tema que há 10 anos atrás ninguém falava sobre isso, e hoje todo mundo tem essa consciência do quanto é importante lutar por igualdade, por liberdade, pela mulher se sentir bem, linda e livre com o corpo que ela tem. E, cara, a fotografia boudoir é tudo isso. Então, vai de encontro com o espírito da época. E por isso que eu acho que está crescendo tanto. Se você ainda não entrou nesse nicho, monte seu orçamento, vá fazer seu portfólio, seja muito bem-vindo. Tem mercado para você, com certeza. Os fotógrafos estão muito felizes fazendo fotografia sensual, fotografia boudoir, enfim. Então, se esse conteúdo foi importante para que você monte seu orçamento, você, por favor, vai lá, aqui nesses sininhos, nessas coisas todas. Segue a nossa página no YouTube, porque você vai saber de outros conteúdos que a gente vai colocar toda semana aqui para te ajudar a montar o seu negócio e ser linha de frente na fotografia boudoir.